Então, em Gênesis, aonde tem El Elyon, Gênesis tem Elohim, Gênesis tem Javé, Gênesis tem El, Gênesis tem El Shaddai, no mesmo Gênesis. Você está falando de um Deus único com diversos nomes, cada nome é uma qualidade. Meus irmãos, meu nome é Alexandre Cumino, eu sou médium, umbandista, sacerdote umbandista, dirigente espiritual responsável pelo Colégio de Umbanda Sagrada Pena Branca. Você pode conhecer melhor o colégio pelo site www.colégiopenabranca.com.br. Além de médium de Umbanda, estudioso, pesquisador, autor de alguns livros, de alguns títulos de Umbanda, eu também estudei as religiões. Então a Umbanda me fez ainda mais apaixonado por todas as outras religiões. E na intenção de conhecer melhor a Umbanda, de entender melhor a Umbanda, eu fui estudar todas as outras religiões. E para ter um estudo sério, direcionado e profundo, é que eu então busquei o bacharelado em ciências da religião na Faculdade Claretiano, onde eu estudei lá presencial durante anos, todo dia de manhã estudei de maneira compromissada e, é muito bom. Enfim, não... eu sou apaixonado por religiões e vivo a Umbanda intensamente. Venho de uma cultura espírita, de um lar espírita, minha mãe está aqui, que não pode negar. Tudo que eu tive de espírita veio da minha mãe, de onde ela me levava. E eu já falei que em casa tinha uma Bíblia grande que era enfeite, deve estar lá ainda na casa da minha mãe, porque a gente lia mesmo, era Evangelho segundo o Espiritismo. E aí temos então um código de leitura da Bíblia. A Bíblia é um conjunto de livros para ser interpretado. Se você entender que são vários livros, então você entenderá que cada um desses livros foi escrito em uma época diferente, em um contexto diferente, para um público diferente, com intenções diferentes. Isso é o ponto de partida para qualquer leitura bíblica séria. Entender que são vários livros de época e contexto diferente, que falavam para pessoas diferentes. E se a gente pegar os primeiros livros da Bíblia, então, principalmente no que se diz respeito à Bíblia hebraica ou ao Velho Testamento, há textos de culturas muito diversas. Textos que vieram de outras realidades e que chegam na Bíblia como, por exemplo, os mitos de Adão e Eva, o mito do dilúvio e algumas lendas. A própria história de Abraão é uma história lendária. Pensa nisso e não precisa acreditar em mim. Apenas vai pesquisar. Eu estou falando alguma coisa aqui, você fala, nossa, Alexandre como viajou. Pesquisa, dá um Google em tudo que eu estou dizendo e vai ver se eu estou falando alguma bobagem ou se simplesmente eu estou falando sobre algo que está aí, que é uma realidade e que é muito fácil, é muito acessível, basta você querer estudar um pouquinho. Então, algumas coisas são muito fortes, como o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, é claramente a mistura de dois textos diferentes. O nosso assunto é o nome de Deus e é de cabo a rabo o assunto da Bíblia, Deus. O nome de Deus é um dos assuntos. No Velho Testamento, na Bíblia, muito forte. Em todo o Pentateuco, o nome de Deus. Porque se eu chamar Deus pelo nome errado, será que ele atende? Se eu errar o nome de Deus, o nome de Deus é tal, e aí eu chamo ele por outro nome, e é uma coisa maluca, porque
Deus não é um nome, né? E quando você pega Bíblia hebraica, Velho Testamento, é tema. Qual o nome? Pra gente, Deus é muito mais um conceito. Tanto que eu posso dizer qual é o nome de Deus, porque a palavra Deus não é nome. É aquilo que faz identificar a fonte primeira, o ser supremo, a consciência una, a unidade, a origem, aquele que é Deus, também chamado de Pai. Olha que loucura você chamar Deus. Até Deus já implica algo, uma conotação masculina. Porque se for feminino, deve ser deusa. Então, o Deus, a deusa. O pai, a mãe. Mas numa Bíblia que é a base de judaísmo, cristianismo e base de influência para o Islã, é ele, o Deus, o Pai. Você pode chamá-lo de Deus, você pode chamá-lo de Pai, ou você pode chamá-lo de Senhor. Mas há um tema recorrente. Qual é o nome? Em hebraico, na cultura hebraica, na cultura aramaica e nas culturas cananeias, nas culturas semitas, você tem diversos nomes para Deus. E olha, isso foi assunto nosso aqui, hein? Quem são os semitas? São os descendentes de Sem, filho de Noé. Então, os semitas são um povo gigante. Todo mundo que está naquela região é semita. Os cananeus, quem é hebreu? Descendentes de Éber, trisneto de Sem. Quem é israelita? Descendentes de Jacó, de Israel. Então, naquela época, na época de Abraão, qual era o nome de Deus? Na época de Isaac, de Jacó, dos descendentes, qual era o nome de Deus? Quais são os nomes de Deus que aparecem na Bíblia? Então, aqui, alguns nomes de Deus que aparecem na Bíblia. Tem mais gente chegando aí. Já compartilhamos. Vamos compartilhar mais. Quantos compartilhamentos aí, man? 66. Man é o Daniel Marques, do Umbanda Eu Curto, está aqui comigo sempre nesses vídeos. Ele que me ampara, que cria toda a estrutura aqui. Tamo junto. Um abração pro Daniel Marques e Umbanda Eu Curto. Alguns nomes de Deus que aparecem principalmente no Velho Testamento. Então a gente está falando de um texto que está em hebraico. O Velho Testamento, tal qual se conhece, foi organizado depois do exílio babilônico. E ele encontra uma versão final mesmo, alguma coisa em torno de 300, 200 anos antes de Cristo. Mas são textos como a Gênesis que têm uma origem de mais de 1000 anos antes de Cristo. E aí eles vão ser organizados por escribas a partir da corte ali de Davi, do rei Salomão, daquela estrutura, principalmente depois de um exílio babilônico, é que tem essa organização. Os nomes, vamos lá para os nomes. Alguns dos nomes mais recorrentes para Deus que aparece na Bíblia. El é um dos nomes mais presentes na Bíblia. Deus é chamado por El. Isso é tão forte que daí vem o nome Israel. Israel é aquele que brigou com Deus. Você se lembra? Abraão, Isaac e Jacó.
Jacó é aquele que briga com Deus e muda seu nome para Israel. Ele tem 12 filhos. De cada um dos 12 filhos tem origem as 12 tribos. Então Israel é muito forte, são os israelitas. Os israelitas, filhos de Israel, aquele que faz referência a El. Então, quem é o Deus? Qual o nome de Deus para Jacó? El. Não há a menor dúvida que o nome de Deus é El. Caso contrário, não haveria Israel. Também não haveria Betel. Betel ou Betel é a casa de Deus. Não haveria se o nome de Deus não fosse É. No entanto, então várias vezes aparece o nome El para citar Deus, principalmente quando fala ele é El, o pai de Israel, El, o pai de Betel. Elohim, outro nome de Deus que aparece diversas vezes na Bíblia, principalmente em Gênesis. Elohim aparece tanto em Gênesis, mas tanto, que uma parte de Gênesis é chamada de texto elohista. Porque é um fato que Gênesis é a combinação de dois textos. Gênesis tem dois estilos de literatura. Inclusive, quando Deus cria o homem, ele cria, se está lendo Gênesis, ele cria duas vezes. Porque uma vez ele cria o homem e Deus aparece como Elohim. É do texto elohista. Depois, quando ele cria outra vez, o nome de Deus aparece como o Tetragrammaton. As 4 letras de poder. Yod, Re, Val, Re. O impronunciável. Aquele nome que foi traduzido por cristãos como Iavé, Javé, Jeová. Então você tem um texto em Gênesis, um texto elohista e um texto javista, porque em Gênesis está claro que uma tradição chamava Deus de Elohim, escreveu um texto. Outra tradição, outro grupo chamava Deus de Iavé, Javé, escreveu outro texto. Juntaram-se os dois textos e você tem a Gênese tal qual ela foi organizada em torno de 200, 300 a.C., depois do exílio babilônico. Isso é um fato. Não acredita em mim, não. Vai pesquisar. Qualquer pesquisa simples vai te mostrar isso. Quando traduz a Bíblia para o português, esses nomes não aparecem. Aonde está Elohim, aparece Deus. Onde está Javé, aparece Deus. Onde está ela, aparece Deus. Às vezes aparece o Senhor. Como o nome Iavé, Javé, não pode ser pronunciado numa cultura judaica, ele é substituído pela palavra Adonai, que quer dizer o Senhor. Então, em algumas Bíblias, onde aparece o Senhor, é que originalmente era um texto javista. Onde aparece Deus, originalmente um texto elohista. Elohim é plural de El. Então leva-se a crer que vem de uma época em que haviam muitos deuses. Essa época de Abraão, Isaac e Jacó e das 12 tribos é uma época de uma pluralidade de deuses. Então, há um consenso de que existem muitos deuses. E Elohim, por ser plural, há uma possível tradução em que está dizendo nós criamos o homem. E isso está no plural. Na Bíblia, em Gênesis, aparece a palavra nós. Nós criamos o homem. Nós, Elohim, criamos o homem. A possível interpretação do uso de Elohim pode ser o plural, identifica como Deus é grande, como Deus é poderoso, como Deus é, nossa, é o plural. Então, Elohim, plural de Er, aparece em Gênesis diversas vezes.
Você tem também, por exemplo, Elohá. Elohá é como se fosse o singular de Elohim. Então, da mesma raiz, El, Elohim e Elohá, ou Eloá, que virou nome feminino. Se você tem Eloá, Heloísa, que vem da mesma raiz. Eloá aparece no livro de Jó. Olha, eu acho fascinante. Outros nomes de Deus. El Elyon. Aparece 40 vezes na Bíblia. El Elyon. El é Deus. Então o El Elyon é o Deus Elyon. Elyon quer dizer supremo. Aí você tem El Shaddai, El Sabaoth, El Berit, El Olam, El Roi, El Giborá. E aí El é Deus. Depois vem o qualificativo. Esse qualificativo possivelmente vem de uma época em que haviam muitos deuses. E aqui é referência a esses diversos deuses, essas diversas origens, que depois vai se tornar um Deus só. Olha que maluco esse negócio de você ler a Bíblia, interpretar, buscar a origem, buscar a raiz, buscar a interpretação e ver que isso tudo, por mais que culmina, do verbo culminar, culmina em um Deus único, de uma argumentação que será muito forte em Moisés. Tem uma origem numa pluralidade de deuses que não é oculta, está revelada nos textos originais da Bíblia. El Elyon aparece 40 vezes na Bíblia. Geralmente é traduzido como Deus Altíssimo ou Deus Supremo. Você vai encontrar isso, por exemplo, em Gênesis 14:18 ou Gênesis 20. Aquele Deus que está na tua Bíblia traduzida, no original é El Elyon. A palavra Elyon já era um nome de Deus para fenícios, aramaicos, hititas e cananeus. Não é um Deus exclusivo de judeus, nem exclusivo de um grupo entre os diversos semitas, mas todos esses são semitas. Então é um Deus de todos. E é um Deus que, se você olhar fenícios, ele é um entre vários. Se você olhar aramaicos, ele é um entre vários. Hititas, ele é um entre vários. Para cananeus, ele é um entre vários. Ele não é um Deus único. Ele é um Deus tribal que aqui vai aparecer como Deus único. Olha que interessante. El Shaddai aparece diversas vezes na Bíblia. Tem uma importância grande quando chega em Moisés. Eu vou chegar lá. Ele está em Gênesis 17:1, Gênesis 28:3, Gênesis 35:11, Gênesis 43:14 e Gênesis 48:3. Então, em Gênesis, aonde tem El Elyon, Gênesis tem Elohim, Gênesis tem Javé, Gênesis tem El, Gênesis tem El Shaddai. No mesmo Gênesis, você está falando de um Deus único com diversos nomes. Cada nome é uma qualidade. Na Umbanda, diversas qualidades de Deus, no nosso olhar, são orixás. Então há que se pensar. A palavra El Shaddai, quando na Bíblia existe uma tradução para o grego, então você tem a Septuaginta, aonde um grupo de 70 sábios judeus em Alexandria, por ordem de Ptolomeu II, fizeram uma tradução de toda a Bíblia chamada Septuaginta, colocada agora ela inteirinha em grego. Essa Septuaginta é que vai para a Igreja Católica e é ela que será traduzida para o latim como a Vulgata. Na Septuaginta, a palavra Shaddai
é traduzida para Pantocrator, que quer dizer poderoso. Então El Shaddai é considerado o Deus poderoso, mas a palavra Shaddai, que vem da raiz Shad, quer dizer teta, mama, seios. El Shaddai é um nome de Deus dos mais antigos e ele faz uma referência feminina. Ninguém quer falar isso não, porque toda a estrutura judaico-cristã é masculina. Então El Shaddai, em todas as traduções, em todas as interpretações, e até dizem até que até às vezes apresenta como origem etimológica Deus poderoso. Origem etimológica é pegar a palavra. Então isso, El Shaddai, embora traduzido como Deus poderoso, é o Deus das mamas, das tetas, dos seios fartos. Quem tem seios fartos? Iemanjá. É uma qualidade. El Sabaoth é um Deus da guerra. Essa qualidade está na Bíblia. Essa qualidade é uma qualidade Ogum. El Elyon é o Deus do Altíssimo, do Supremo. Essa qualidade é Oxalá. Pensa. Você tem o Deus vidente, ou o Deus da verdade. O vidente é o que vê. A verdade pertence ao Obá. Você tem o Deus da aliança, El Beret. Você tem o meu Deus, Eli. O meu Deus. Tudo isso está aí na Bíblia. Aí você fala, qual é o nome? Como é que você vai dizer qual o nome no momento que há uma pluralidade de nomes enorme? Cada nome quer dizer uma coisa, cada nome evoca algo. É como o que foi feito com Maria, mãe de Jesus, elevada à condição de mãe de Deus, no momento em que Jesus é elevado à condição de Deus. Ela se torna Nossa Senhora. Numa cultura cristã, Deus é masculino. Deus é pai. Fica faltando alguma coisa. Fica faltando uma mãe, então Nossa Senhora vai ocupar o lugar da deusa. Qual deusa? A mãe. Mas existem diversas deusas. Então nós vamos ter uma Nossa Senhora do Parto, uma Nossa Senhora da Saúde, uma Nossa Senhora do Ó, uma Nossa Senhora da Conceição, uma Nossa Senhora das Virtudes. E essas Nossas Senhoras ocupam o lugar das deusas, o lugar das mães. Aqui você tem um Deus com diversas qualidades. É disso que a gente está falando. Mas, quando chega na leitura bíblica, quando você chega em Êxodo, eu estou com alguns livros e algumas bíblias aqui. Quando você chega em Êxodo, qual é Êxodo? Gênesis é a origem. Êxodo, na origem você tem Adão e Eva, o mito do dilúvio com Noé, você tem a história de Abraão, Isaac e Jacó. Quando chega em Êxodo, você tem a história do personagem bíblico mais importante do Velho Testamento, Moisés. Quanto tempo, mãe? A gente está aqui. Mais importante do Velho Testamento, da Bíblia hebraica, é Moisés. Porque a grande fundamentação religiosa judaica virá a partir de Moisés. Então, em Êxodo, Deus aparece na sarça ardente para Moisés. E Moisés, então estamos aqui, Êxodo 3, a sarça ardente. Olha lá. Deus fala para Moisés, tire as sandálias que você está numa terra sagrada. Então ele aparece para Moisés e Moisés pergunta, Deus está falando com Moisés, e Moisés, ele está se revelando para Moisés, então Moisés pergunta, Êxodo 3, versículo 13, Moisés diz a Deus,
quando eu for para junto dos israelitas e lhe disser que o Deus de seus pais me enviou a eles, que lhe responderei se me perguntarem qual é o seu nome? Então, qual é o nome de Deus? É um tema forte em Êxodo e é uma preocupação de Moisés. Preocupação de Moisés quer dizer preocupação de quem escreveu a Bíblia. Entenda desse jeito. Olá, qual é o seu nome? Deus responde a Moisés: eu sou o que sou. Antes, para Abraão, para Isaac, para Jacó, para toda a descendência, Deus diz: eu sou o El Elyon, eu sou o El Shaddai, eu sou o El Giborá, eu sou El, eu sou Elohim, diversos nomes. E esses nomes têm referência do poderoso, das mamas, do exército. Eu sou Deus isso, eu sou o Deus daquilo, eu sou o Deus da montanha, eu sou o Deus desse povo. Eu sou. Agora Deus fala: eu sou o que sou. Eu sou o que sou quer dizer, eu me encerro em mim mesmo. Eu não sou mais comparado a nada. Ninguém pode me comparar. Sou o que sou. Sou o que sou quer dizer, praticamente não tem um nome. Não há nome para mim, porque sou o que sou. E ajuntou: eis como responderá aos israelitas, aquele que se chama Eu Sou. Esse Eu Sou se pronuncia Erie. Aquele que se chama Eu Sou. Envia-me junto de vós. Você vai dizer: o Eu Sou me enviou. E quem você é? Eu sou o que sou. É muito forte esse conceito. É super bem elaborado. Porque agora ele não é mais o Deus do fenício, não é mais o Deus do cananeu, não é mais o Deus do fulano, do ciclano, não é mais o Deus de todo mundo. Agora ele é um Deus mais particular. Sou o que sou. Assim falarás. Então nessa Bíblia que eu estou lendo aqui, que é a versão Ave Maria, está escrito Javé. Mas no original está escrito 4 letras: Yod, Re, Vav, Re. São 4 consoantes e não tem tradução. Repito, no original esse nome Javé é escrito com 4 letras: Yod, Re, Vav, Re, e não tem tradução. Por isso um judeu, quando lê a Bíblia, principalmente no judeu ortodoxo, quando aparece esse nome, ele para, faz uma pausa e substitui esse nome por outro. Substitui pelo nome Adonai. É outro nome. Moisés está em Madiã. Onde é Madiã? Madiã é a terra de Jetro, o seu sogro. Lembre-se de Moisés. A jornada de Moisés. Um semita, criado como egípcio, ele foge do Egito, ele vai para Madiã. E ele fica anos vivendo com Jetro em Madiã. Vários textos egípcios e de época dizem que naquela região considerada Madiã, naquela região há um território que se chama Yod Reval. Um lugar chamado Yod Reval, que é o nome que Moisés vai dar para Deus. Yod Reval Re. E Moisés vê Deus na sarça ardente naquele território de Jetro. E depois Moisés retorna com o seu povo, encontra Jetro e eles fazem um culto a Yod Reval Re junto de Jetro. Isso quer dizer que Moisés sai do Egito, vai ter com Jetro. Jetro tem um culto já a Yod Reval Re, de Jetro. Moisés encontra o seu povo. Ele volta. Ele tira o povo do Egito em nome de Yod Reval Re, o Deus de Jetro. E aí Deus fala para Moisés em Êxodo
6:2. Esse mesmo Yod-Heh-Vav-Heh, que é o Deus de Jetro, ele aparece para Moisés e fala assim, Êxodo 6:2. Deus disse a Moisés: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas não me dei a conhecer eles pelo nome de Javé. Assim está na Bíblia Ave Maria. Sabe como é que está no original? Em hebraico? Em hebraico, Deus fala para Moisés: Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Me mostrei para eles como El Shaddai. Isso quer dizer que os patriarcas conheciam Deus por El Shaddai. E a gente sabe que também conhecia por El Elohim, El Elyon, El Giborá. E agora Deus está falando para Moisés: Eu sou o mesmo El Shaddai. Mas agora você vai me chamar Javé. E a terra que ele está, não é Javé que ele fala, né? É Yod-Heh-Vav-Heh. E a terra que ele está, Madian, também é a terra de Yod-Heh-Vav-Heh. É a terra de Jetro. Olha que costura! E esse nome, Yod-Heh-Vav-Heh, é um nome impronunciável de Deus. É um nome santo, sacrossanto, impronunciável. Nenhum judeu, esse nome é um nome revelado por Moisés. Então até Moisés esse nome não existe. Ninguém chamava Deus de Yod-Heh-Vav-Heh, que vai ser traduzido como Yahvé, Javé, Jeová. Essa tradução só vai existir 200 ou 300 anos depois de Cristo pelos cristãos. São Clemente de Alexandria, no ano de 220 depois de Cristo, será o primeiro a chamar Deus de Yahvé, de pegar um nome impronunciável e dar pronúncia, porque não tinha pronúncia. Então ele deu essa pronúncia. Orígenes cita o nome Yahu e diz que os gnósticos chamavam Deus de Yahu. E daí vem, de Yahvé, vem Javé e vem Jeová, para um nome impronunciável. Esse nome é um nome que vem do judaísmo, e no judaísmo esse nome é impronunciável. Cristãos pegam um nome do judaísmo, revelado por Moisés, e resolvem dar uma pronúncia. Como? Yod-Heh-Vav-Heh não tem vogal, só tem consoante. Esse nome é substituído pelo nome Adonai. Então você pega as vogais de Adonai, junta com as consoantes de Yod-Heh-Vav-Heh e o resultado é Yahvé, Jeová, Javé. Assim foi construído esse nome, que para o judeu é impronunciável. Pensa, que polêmica desnecessária. Como eu devo chamar Deus? Deus, simplesmente Deus. A partir de Moisés esse nome é importante por quê? Porque esse nome cria uma identidade para o povo judeu. E ele será mais importante depois do exílio babilônico. Estudos feitos ali, estudos feitos em torno de Jerusalém, de Canaã, em torno da onde viviam os cananeus, mostram estudos arqueológicos. Olha, guarda essa informação muito interessante para você. Estudos arqueológicos dizem, mesmo quando Salomão construiu o templo, em torno de 1000 a.C., Salomão constrói o templo. Ali na época de Salomão, portanto, você já teve Abraão, Isaque e Jacó, já teve as 12 tribos, você já teve Moisés e agora você tem Salomão construindo o templo. Abraão, Isaque e Jacó em torno de 2000 a.C., Moisés em torno de 1200 a.C., você tem Davi e Salomão em torno de 1000 a.C., e estudos arqueológicos mostram aquelas comunidades que viviam em torno do templo de Jerusalém, do templo de Salomão, cultuavam vários deuses, várias divindades. Inclusive, cultuavam uma deusa chamada Iazera, a mãe dos cananeus.
havia o culto a uma deusa, e Azera, como mãe dos cananeus, provavelmente era a consorte, a partner, a mãe que estava lado a lado com Iavé, Javé, Elohim, El Giborá e Azera. Tá lá. Não precisa acreditar em mim. Dá uma busca aí no YouTube, estudos arqueológicos bíblicos, e você vai ver. É muito curioso. Essa identidade forte. Já estamos terminando aqui, vou concluir. Essa identidade forte em torno de um Deus único, uma identidade forte de que só há um único Deus, ela só vai ser construída de verdade depois do exílio babilônico, né? Nabucodonosor, rei da Babilônia, escraviza todos os israelitas, leva eles para a Babilônia. Eles ficam muito tempo, algumas gerações em exílio babilônico. Eles deixam de falar o hebraico e agora eles falam só o aramaico. O hebraico deixa de ser falado. Então Ciro, o rei dos persas, domina a Babilônia e liberta os judeus, que vão voltar para a sua terra e vão reconstruir o templo de Jerusalém, que foi destruído por Nabucodonosor. É só quando tem essa volta do exílio, em torno de 500, 600 antes de Cristo, é só na volta do exílio que foi criada a identidade em torno do texto, uma identidade em torno do livro, a identidade em torno dessa contextualização de que existe um único Deus forte. Esse Deus de Israel, esse Yod, Re, Val, Re. Mas como os textos são anteriores a isso, nos textos ainda se mantém a pronúncia de diversas divindades ou de diversos nomes diferentes para o mesmo Deus. Então, não existe um nome verdadeiro. Existem muitos nomes para Deus. Importante é entender quem é Deus para você. Jesus, que falava muito em aramaico. Então vamos lá. Como é que Jesus se referia a Deus? Quando ele está ali na cruz, ele fala Eli, Eli, meu Deus. Mas no Pai Nosso, e na maioria das vezes, Jesus chama Deus pelo nome Abba, que quer dizer Pai. E Abba é uma maneira carinhosa de se referir a Deus. Então, se você é cristão e Deus deve ter um nome, será que não deveria ser o nome pelo qual Jesus chamava Deus? É Abba. Agora, se eu me apegar ao Velho Testamento, que é judaísmo, então eu vou ver Moisés criando uma nova identidade com Deus que vem a partir de Jetro. Diferente de Abraão, Isaac e Jacó, mas ele vai costurar, é o mesmo. Eu encerro aqui o nosso estudo bíblico, macumbístico, sobre o nome de Deus. Eu indico várias pesquisas no Google, várias pesquisas no YouTube e indico alguns livros, O Significado e a Mensagem dos Nomes de Deus na Bíblia. Excelente livro. Excelente livro para a sua pesquisa. Se você quiser percorrer esse mesmo caminho. Indico Bíblia, História, Curiosidades e Contradições. Excelente livro. Esse da editora Vozes, aquele da Academia Cristã. Excelente livro para quem quer seguir esse caminho. E mais isso além da leitura da Bíblia, das traduções da Bíblia, de pesquisa de tradução. E um outro excelente livro da editora Objetiva, Jesus e Javé, Harold Bloom, Os Nomes Divinos. Esses são... existem aqui diversos outros livros que falam sobre isso. Inclusive, pega pra mim
Tem esse aí, Lawrence Gardner, A Origem de Deus. Excelente, da editora Madras. Ó, da editora Madras, excelente livro que fala A Origem de Deus. Lawrence Gardner. Ele tem um outro livro também que é O Diabo Revelado. Não precisa pegar nome ainda. A gente faz depois a gente faz uma série Diabo na Bíblia. A Origem de Deus, editora Madras. Esse é fácil de... Estou citando esse que é muito fácil de achar, A Origem de Deus. Inclusive tem aqui no Colégio Pena Branca, na livraria do Alê. A Origem de Deus, excelente livro. Para quem está interessado de percorrer esse mesmo caminho, fazer essa mesma pesquisa. Isso não é propriedade minha, isso é um estudo aberto. Qualquer um que pesquisar vai chegar às mesmas conclusões. Então estou falando apenas sobre algo que está aí. Fazer uma leitura umbandista, na minha opinião, é fazer uma leitura o mais neutra possível. Neutro, totalmente neutro, é impossível, porque eu teria que não estar aqui. O meu ego, a minha vaidade, a minha postura... lógico que há. Ego, vaidade, identidade, e até o fato de falar, leitura da Bíblia na Umbanda. Pronto, já não é neutro, né? Então a gente tenta uma neutralidade, mas não consegue. Eu espero mostrar apenas que tem muito mais coisa na Bíblia do que aquilo que a gente vê, que a gente ouve e do que você lê. A Bíblia que você lê está em português, então essa tradução matou diversas peculiaridades e curiosidades muito interessantes da Bíblia estão mortas a partir da tradução. Porque, como diria Paulo aos Coríntios, a letra mata e o Espírito vivifica. Nós não somos sacerdotes da letra, o Paulo diria. Nós somos do Espírito. No entanto, tudo acabou se construindo em torno da letra, do livro, e não do Espírito, né? É isso. Muito, muito, muito obrigado.